Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Química com Potássio. Eu, professor João Castro, trazendo mais uma novidade de química para vocês, mais um assunto para vocês devorarem. No caso aqui, o assunto que estudaremos hoje é a classificação das soluções. Continuando nosso estudo das soluções, né, é importante o aluno saber identificar os tipos de soluções, assim como classificá-las, porque as soluções elas poderão estar de vários modos. Poderão estar diluídas, poderão estar concentradas, poderão ser misturas insaturadas, supersaturadas, saturadas. Então é importante que o aluno saiba diferenciar cada situação para descrever a uniformidade de uma solução. Então, na aula de hoje, nós iremos classificar estas soluções. Lembrando que soluções são misturas homogêneas, né? Então, a gente sempre vai ver aí, no caso, uma constituição homogênea para uma solução. Quando houver outra fase em questão, então nós iremos considerar um determinado precipitado presente nesta mistura. Tá? Então, lembrando os conceitos básicos de solução. Então, solução, componentes, ou seja, você terá um componente dentro de uma mistura. E esse componente nós chamaremos de soluto, certo? E solvente também. Então, o que vai diferenciar um componente como soluto ou solvente é basicamente a quantidade desta substância em solução, certo? Isso é importantíssimo saber quanto daquela substância está em solução para a gente saber diferenciar estes componentes na mistura, tá bom? Então, soluto, na verdade, vai ser uma substância dissolvida no solvente. Então, para uma solução é importante você ter um solvente, que vai ser uma substância que irá dissolver ou diluir também, né, um soluto. Lembrando que um soluto pode ser um sólido, pode ser um líquido, né? Então, o solvente poderá dissolver ou poderá diluir este soluto. Beleza, galera? Então, sabendo agora que uma solução é uma mistura entre um soluto e um solvente, podemos aqui descrever mais um pouco sobre as características desses componentes, tá? O solvente de uma solução sempre, né? Então aqui, ó, o solvente de uma solução sempre será ali, ó, a espécie que encontra no mesmo estado físico da solução. Tá? Então, se você tem uma solução que é sólida, então este solvente, né, o que está em maior quantidade aí, vai ser sólido também. Você tem uma solução que é líquida, então o solvente deverá estar no estado líquido da matéria. E, consequentemente, se você tem uma solução gasosa, que é o caso do ar que respiramos, né? Então, nesse caso, esse solvente estará no estado gasoso. Olha só, caso as duas espécies se encontrem no mesmo estado físico, né, então o solvente vai ser a espécie com maior quantidade. Então você tem ali dois líquidos que são miscíveis, ou seja, dois líquidos que se misturam. Né? Então, ó, se eu tenho 10 ml de água líquida, né, a água pode estar sólida, gasosa, mas nesse caso estamos analisando a água líquida. Com 90 ml de álcool etílico, pode ser álcool isopropílico, né? O mais comum é o álcool etílico, que é encontrado com mais facilidade. Então, se você tem 10 ml de água líquida com 90 ml de álcool líquido, então, logicamente, o álcool nessa mistura será o solvente. Né? Então, no caso aqui, o álcool será o solvente por estar em maior quantidade. E a água, no caso, será o soluto. Certo, galera? Se essa mistura apresentasse quantidades diferentes desta, por exemplo, se a água, que é o H2O, estivesse na quantidade de 90 ml, então, consequentemente, ele seria o solvente se você tivesse apenas 20 ml de etanol, tá? Que é o álcool. Então, nesse caso, o álcool seria o soluto. Então, é importante entender esses detalhes para saber diferenciar cada componente na mistura, tá? Componente, lembrando lá da primeira série, componente é qualquer
substância na mistura. Olha só, galera, a solução pode ser classificada, né? As soluções podem ser classificadas em relação ao seu estado físico, tá? Iremos ver com mais detalhes. Em relação à sua concentração, a natureza do soluto também vai classificar aquela solução, e também em questão da solubilidade desta solução. Beleza? Vamos lá, vamos discutir cada ponto aqui da classificação das soluções. Então, classificação das misturas homogêneas, que no caso é sinônimo de solução. Primeiro critério, quanto ao estado da matéria. Então, nós estudamos lá na primeira série que os estados físicos da matéria é basicamente o estado sólido, né? É o estado sólido, que é o estado dessa cadeira que você está sentando agora, né? O estado líquido, certo? E o estado gasoso. Logicamente que tem outros estados físicos que não são discutidos a fundo em questão de soluções, tá? Mas aqui é basicamente esses três estados físicos que são os principais da matéria. Então, ó, vamos lá. Estado sólido, o solvente é sempre sólido, beleza? E pode ser, olha lá, sólido, líquido ou gasoso no caso do soluto. Então você tem ali um anel de uma aliança de casamento. Então essa aliança de casamento, o que que tem lá? Tem ouro, tem estanho, pode ter chumbo, né? Cobre, prata. Então pode ter diversos materiais componentes lá que, juntando tudo, vão apresentar apenas uma fase, ou seja, uma mistura homogênea, e vai apresentar o estado sólido, então sólido com sólido, né? Pode ser também sólido com líquido, quando você tem um líquido misturado ao sólido, né? Um gás misturado ao sólido, que é no caso de um isopor, né? Você tem ali, ou algo parecido, na verdade, né? Você tem ali um sólido com gases envolto a ele, né? Lembrando que o isopor em si é um colóide, porque ele apresenta várias fases em ultramicroscópio. Quando ele está no estado líquido, o solvente é sempre líquido, tá? O soluto pode ser sólido. Por exemplo, você vai colocar açúcar na água. Então, o soluto é sólido, ele vai se dissolver, né? O soluto ele pode ser líquido. Então, você vai pegar álcool e vai colocar dentro de água, com o exemplo que a gente viu. Então, nesse caso, é uma mistura homogênea, uma solução de líquido com líquido. Ou pode ser gasoso, né? Um exemplo clássico, os refrigerantes, as bebidas carbonatadas, onde tem CO2 que está sendo dissolvido em líquido. Então, você tem uma solução que, no geral, ela é líquida. Essa solução pode ser gasosa quando o solvente é gasoso, certo? E o soluto também será gasoso. Então, é sempre clássico o exemplo do ar que respiramos. Então, o ar que respiramos tem oxigênio, tem nitrogênio, tem argônio, CO2, tem muitas substâncias aí que, no geral, apresentam uma fase. Então, nós tratamos elas como solução, uma solução gasosa. Lembrando que na solução do ar que respiramos, o nitrogênio ele será o solvente, tendo em vista que ele está em maior quantidade. Quanto à natureza do soluto, então, segundo critério para análise, qual é a natureza do soluto? Então, vamos puxar um pouquinho lá da primeira série de novo, né, da química geral. Qual é a natureza dos solutos? Eles podem ser solutos moleculares, formados apenas por ligações moleculares, ou seja, covalentes, né? Então a gente associa esse termo às ligações covalentes, tá? E as partículas dispersas serão moléculas. A gente está falando de uma solução molecular. Então, nesse caso, as substâncias dispersas na mistura, ou seja, na dispersão, que no caso aqui é a solução, elas serão moléculas. E estas soluções, o que?
elas não conduzem eletricidades, beleza? Significa que em solução essas moléculas elas não se ionizam, não formam cátions, não formam ânions, portanto não serão soluções que conduzem eletricidade. Que um termo muito comum para isso é soluções eletrolíticas. Formam eletrólitos? Formam cargas? Não, são moleculares. Açúcar não vai formar cátions nem ânions, então não vai conduzir corrente elétrica. Tá? Uma solução que é iônica já é o contrário. O nome já diz, forma íons. Então, nesse caso, as partículas dispersas são íons. Elas podem ser íons provenientes de ácidos, tá? Que se ionizam, formando cátions, que é um H+, e um ânion específico. Quando o composto é um composto molecular, tá? Ele vai formar esses íons em solução. Ou podem ser bases inorgânicos, ou podem ser sais, que são compostos iônicos. Esses compostos em solução aquosa, eles se dissociam, tá? Aí no caso você tem a ionização para ácidos e a dissociação para bases e sais, formando cátions e ânions, formando bons eletrólitos e conduzem corrente elétrica, beleza? Então é uma solução que chamaremos de solução eletrolítica, tá? Então vou colocar essa anotação aqui. Solução eletrolítica, né? E aqui em cima, não eletrolítica. Ok, galera? Beleza? Anotaram aí? Quanto à proporção, olha só, quanto à proporção do soluto. Então, essa mistura, ela pode ser uma mistura concentrada, ou seja, uma solução concentrada, quando nós temos muito soluto dissolvido em relação ao solvente, tá? Então, aí você tem uma mistura que é concentradíssima, certo? Aquele suco está concentrado, você colocou muita polpa, você colocou muito soluto, né? Então ele está forte, ele está concentrado. Colocou pouco, então nós chamaremos de diluída. Diluída significa uma solução com pouco solúvel, né? No dito popular, é aquilo que está fraco, né? Então é aquilo que está diluído, beleza? E para finalizar, quanto à solubilidade, né? Solubilidade dessa solução. Então, ó, essa solução ela pode ser uma mistura insaturada, ou seja, uma solução insaturada, quando aí nós iremos relacionar um termo bem interessante, que é um fator, que é o coeficiente de solubilidade. Nós iremos aprender na próxima aula, né? Mas eu vou já adiantar. Quando ele está insaturado, é quando a massa do soluto dissolvido é menor do que o seu coeficiente de solubilidade. A grosso modo, eu posso adiantar para vocês que o coeficiente de solubilidade é uma quantidade máxima de soluto que você pode dissolver numa solução. Então, se você tem uma solução que é insaturada, significa que ele não atingiu esse coeficiente de solubilidade. Então, a massa que você pode colocar em solução ainda não foi atingida. Você colocou pouco soluto, certo? Quando a solução é saturada, significa que está no limite, né? Já está saturado. Estou saturado com você por aqui, já estou por aqui, né? Então você já está no limite. Então significa que uma solução, saturada é aquela que tem a massa de soluto dissolvido igual ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, está na quantidade exata permitida da dissolução, certo? E no caso de uma solução supersaturada, é quando você tem uma solução em que a massa do soluto dissolvido é maior do que o coeficiente de solubilidade. Então, isso aqui é um caso especial, né? Um caso especial em que a solução ela é forçada a dissolver uma quantidade acima do que não era permitido. Então, isso pode ser afetado pela temperatura, tá? Ou com o aumento dela, ou também diminuindo a temperatura. Para a gente finalizar aqui esse detalhe da solução saturada, galera, essa saturada ela pode ter corpo de fundo ou pode não ter.
No caso da saturada normal, não tem precipitado, corpo de fundo. É aquilo que se deposita no fim, né, no fundo do recipiente. Então, quando você coloca um pouquinho a mais do que é permitido, aquilo não dissolve mais. Então, é o que chamamos de corpo de fundo. Então, aqui, ó, corpo de fundo. Então, uma solução com corpo de fundo ou com precipitado. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham aprendido mais aí na aula de hoje. Na próxima aula, iremos estudar a fundo o coeficiente de solubilidade. Então, até a próxima. Se inscreva, compartilhe este vídeo, dê o joinha. Fui!